Se você está estudando para o TRT, esse é o melhor lugar para aprender. Nós vamos começar esse curso completo de Direito Processual do Trabalho. Vamos começar do zero, começando pelos princípios, e vamos chegar até a fase de execução. Então, os princípios, eles servem para 4 coisas: orientar o legislador na criação das leis, guiar o juiz nas decisões, resolver lacunas na lei e garantir justiça nas relações de trabalho. Então, sem compreender os princípios, o estudo do direito processual do trabalho fica superficial. Mas compreendendo os princípios, você entende a lógica por trás das normas, e quem entende os princípios resolve questões com muito mais segurança e facilidade. Mesmo que na hora lá da prova do TRT você não lembre com exatidão, lembrando dos princípios, você vai eliminando aquelas questões que estão contrárias aos princípios e consegue chegar na resposta correta. Pois bem, nessa aula nós vamos entender sobre 5 princípios e na próxima aula os outros 4 princípios faltantes. O primeiro princípio que nós vamos ver é o princípio da proteção processual. Ele é bem semelhante ao princípio da proteção do direito material. A gente também vai ter videoaulas aqui sobre o direito material, o direito do trabalho, e a gente vai entender melhor como os princípios de um e de outro se relacionam. Esse princípio, ele diz que o desequilíbrio de forças que existe entre empregado e empregador, ele deve ser mitigado. Então, a gente sabe que na relação de trabalho, na relação de emprego, o empregado é aquele hipossuficiente, aquele que tem menos força. E o empregador é aquele que detém o capital, detém os meios de produção, é aquele que tem mais força. Então, nos tempos antigos, o empregado ele sofria muito, ele trabalhava 12, 18 horas por dia. As crianças também tinham que trabalhar. Então, o Estado, o direito, ele tem que regular, tem que dar esse equilíbrio. O princípio da proteção processual vem para isso. Um exemplo, na audiência inicial ou UNA, a gente não se preocupe com isso ainda, a gente vai ter aulas sobre audiência, vamos entender muito bem o que significa audiência inicial, audiência UNA, mas quando o reclamante ele falta, ele tem uma consequência, o processo ele é arquivado, e quando o reclamado ele falta, a consequência dele é revelia e confissão quanto à matéria de fato. É a mesma coisa de que ele dissesse que tudo que o reclamante está alegando é verdade. Não acontece isso quando o reclamante falta, apenas o processo é arquivado. Daí a gente consegue ver que o princípio ele traz um balanceamento de forças, um equilíbrio de forças. O segundo princípio que a gente vai ver é o princípio da busca da verdade real. Ele também é semelhante ao princípio do direito material, que é o princípio da primazia da realidade. E o que esse princípio diz? O magistrado ele tem liberdade na condução do processo. Ele não está adstrito, ele não está preso às provas documentais. Por exemplo, se na carteira de trabalho está escrito que o funcionário recebe R$2.000, mas na realidade ele recebe aqueles 2.000 mais 1.000 por fora, uma forma que as pessoas usam para burlar as regras trabalhistas, burlar os encargos. Eles pagam um pouco menos ali no documento, na carteira de trabalho, e uma parte por fora. Às vezes o empregado não entende, mas ele está sendo prejudicado. E quando ele entra com um processo, o juiz, se o juiz entender que isso está acontecendo, ele vai desconsiderar o que está escrito na carteira de trabalho e as verbas que serão devidas vai ser sobre o que estava acontecendo na realidade. Por isso, a busca da verdade real. Vamos dar seguimento ao terceiro princípio, o princípio da conciliação, que está ali nos artigos 764 e 831 da CLT. E o que esse princípio diz? As partes podem buscar um acordo a qualquer momento. É muito mais fácil de ser resolvido um processo quando as partes elas entram em um acordo.
e também para o empregado, aquela parte hipossuficiente, que depende do salário para se alimentar, é muito mais rápido para ele se ele entrar em um acordo com o empregador. Outra característica muito importante é que o juiz obrigatoriamente deve propor acordo em 2 momentos da audiência. Quando a gente estiver estudando sobre audiência, a gente vai ver muito bem essa parte. Vamos ver em quais momentos o juiz tem que fazer isso, e se ele não fizer, o processo fica sob pena de ser nulo. Uma das partes pode alegar que o juiz não fez e o processo pode ser nulo. Dando seguimento a um outro princípio, o princípio da normatização coletiva. Lá no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, a gente vê quais são as competências da Justiça do Trabalho. E uma das competências, a gente pode ver que a Justiça do Trabalho, ela pode criar normas gerais e abstratas. Nos dissídios coletivos, os acórdãos que são proferidos, eles servem como sentença normativa. Então, um exemplo, se o TRT decide que os trabalhadores de uma determinada categoria, eles terão aumento de X%, digamos 5%. Aquele acórdão, ele vai servir como norma para todas as pessoas daquela categoria. Quando a gente estuda sobre os princípios do direito do trabalho, a gente deve se ater, é o que nós vamos fazer aqui nessas aulas. Nós vamos nos ater principalmente àqueles princípios que mais têm incidência nas provas, que mais caem nas provas de TRT. E um desses princípios, eu até coloquei aqui um ponto de exclamação, é o jus postulandi. Esse princípio aqui você tem que conhecer. Os outros, às vezes a gente pode esquecer, tem que rever a aula várias vezes. A gente pode esquecer um pouco, mas o jus postulandi não é admissível que você esqueça, o artigo 791 da CLT. E o que é que esse princípio ele fala? Ele fala que as partes ela têm capacidade postulatória. Então, tanto o reclamante quanto o reclamado, e quando a gente fala reclamante e reclamado, não significa necessariamente que o reclamante vai ser o empregado e o reclamado vai ser o empregador. Às vezes, isso pode se inverter. Na grande maioria das vezes, o reclamante vai ser o empregado e o reclamado vai ser o empregador, mas não necessariamente. Então, o jus postulandi, ele tem alguns limites, de acordo com a súmula 425. Quais são esses limites? Ele não alcança a ação rescisória, não alcança o mandado de segurança e não alcança os recursos de competência do TST, por exemplo, o recurso de revista. Esses 5 princípios que a gente viu aqui nessa aula são os princípios iniciais. Nós focamos aqui mais no jus postulandi, porque esse é um princípio, esse daqui é fundamental. Os outros, como eu falei, você pode esquecer, mas esse daqui, aliás, não é que pode esquecer. Os outros, às vezes a gente esquece, mas o jus postulandi, ele é fundamental. Pois bem, muito obrigado por ter assistido essa aula. Na próxima aula nós vamos ver os outros 4 princípios e vamos dar seguimento depois fazendo questões. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.